Olá, amigos da TV de Itaguari. Estamos de volta no primeiro programa Conexão Agora de 2022. Neste primeiro programa, nós vamos bater um papo com a professora Fátima Vale, Maria de Fátima Menezes do Vale. Vamos falar sobre alguns aspectos da história de Maracanaú, principalmente relacionada à questão do Instituto São José de Maracanaú, que recentemente foi adquirido pela Prefeitura de Maracanaú, mas que existe uma polêmica em torno da propriedade do colégio entre a paróquia São José e o padre Hermano Stuart. E nós vamos entrar aqui com a professora Fátima Vale para nos falar um pouquinho da história do Instituto e também sobre essa questão, já que ela acompanhou de perto a questão do Instituto, a fundação desde a época do padre José Orlando do Vale, que foi o fundador do Instituto. E aí vamos chamar aqui a dona Fátima. Está aqui já, dona Fátima? Boa tarde, Eudásio, tudo bom? Prazer. Tudo bem. Com você. Está conseguindo me ouvir direitinho, dona Fátima? Estou conseguindo. E você está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Como é que está o áudio aí, Alan? Tá bom? Tá tudo bem. Pronto. Bom, dona Fátima, muito prazer em estar com a senhora no nosso programa. Obrigado pela sua participação. E aí, antes da gente entrar no X da questão, vamos falar um pouquinho, já que a senhora uma educadora antiga, uma pedagoga antiga de Maracanaú, antiga na história de Maracanaú, importante seu trabalho na história de Maracanaú. Vamos resgatar um pouquinho desse patrimônio do município, que é o Instituto São José, antes da gente entrar no cerne da questão. Né? O Instituto, diga-se de passagem, foi no Instituto São José, onde eu estudei, né? Na época fiz o primeiro grau, né? Como era chamado, o ensino fundamental hoje, né? Eu fiz de primeira a oitava série lá no Instituto, né? E a minha mãe trabalhou lá de zeladora vários anos. Então, assim, a gente tem uma identificação, assim como acho que quase todo Maracanaú tem, uma identificação com a história do Instituto São José. E assim, ninguém melhor do que a senhora para nos dizer como nasceu o Instituto São José de Maracanaú, qual a importância dele para a nossa cidade de Maracanaú. Pode ficar à vontade. Boa tarde, Eudásio. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Eu me sinto muito à vontade e me sinto muito feliz em poder contar essa história, porque todo mundo, a maioria dos alunos de Maracanaú, passaram pelaquela escola. Professores trabalharam ali, mas não conhecem a história do Instituto São José. Eu conheço de onde veio a ideologia dessa escola, porque quem me contou foi uma delas. A ideologia do Instituto São José não foi do padre José Orlando do Vale. Ele nasceu de uma ideologia de duas professoras, a Joalice Dutra e a Maria Mirtes Orlando do Vale. Era um dia de domingo, ele ia celebrar a missa de 5 horas, e Maracanaú só tinha o quê? O Tenente Mário Lima e as escolas reunidas, e muitas crianças sem estudar. Então, elas chamaram, antes da missa, disseram: Padre Vale, vamos fundar uma escola em Maracanaú? Aí ele era muito brincalhão, ele disse assim: eu vou celebrar uma missa, quando eu voltar, se você tiver aluno matriculado, eu fundo a escola. Só que ele não imaginou que elas fossem fazer isso. E elas saíram no Maracanaú, e os primeiros alunos do Instituto São José foram o Zé Maria Portácio e a Nilda Dutra. A Nilda Portácio, irmã do Zé Maria, que é a esposa da Leda Dutra. Então, a Joalice pegou logo e botou o nome deles. Quando ele terminou a missa, elas tinham em mãos 100 alunos matriculados. Aí começou a história do Instituto São José. Como que foi que começou? Vamos atrás do local, carteira, não tinha local, não tinha prédio. O Instituto funcionou na casa da Irenice Abreu, do seu Mário Abreu. Funcionou ali onde era o seu Zé Portácio antigamente. Funcionou uma classe embaixo do pé de Mugubeira, ali em frente à casa do Frei Hermano. Ali, a minha sala de alfabetização foi ali. Ele enfiou um dormente
no pé de mugubeira, e ali botou um quadro negro. Então, quando não... quem eram os professores? A dona Zizi, a mãe do Zé Raimundo, a Joalice, a Leda Dutra, a Leda Cavalcante, a Rita do Vale, a Maria José Holanda do Vale, o Lemos, que hoje é um professor aposentado da Universidade Federal do Ceará, que o Tipado foi a Belém, quando chegou lá, encontrou, ele era ex-seminarista e estava sem nada, sem emprego, sem nada. E ele trouxe para Maracanaú. Eu estou falando do Lemos, todo mundo que de Maracanaú que acompanhou conheceu, inclusive a Cíntia, o Torcapo, foram alunos deles. E o Lemos, um grande professor, era professor do Instituto São José, né? E a primeira auxiliar de serviço do Instituto São José foi a Isa, né? A mãe do professor de matemática Santana, que foi meu aluno. Professora, nós estamos falando de que período da história de Maracanaú? 62 até 67. Foi esse período aí. Então, o que acontece? O que aconteceu que esse sofrimento mexeu com o coração de uma pessoa aqui em Maracanaú, o seu Manuel Alexandre, pai do Paulo Alexandre. Aquele terreno do Instituto, quem doou foi o seu Manuel, doou para o Tipado para poder fazer o Instituto. Foram feitas só 4 salas e uma cozinha. Então, começou, aí ele fundou o Instituto São José de Maracanaú, inclusive esse processo eu mandei para você, o processo tem 2 estatutos da criação, que é onde diz no artigo 10, no último do estatuto, que sendo distinto a Instituto São José da Paróquia de Maracanaú, o prédio passa para a igreja. Aí é onde nós vamos chegar mais à frente, né? Então, começava. Quando estava numa casa que não podia pagar o aluguel, nós, alunos, saíamos com as carteiras e as cadeiras na cabeça e até na avenida nós já formamos uma sala de aula para estudar. E com esse terreno doado, juntou-se as pessoas de Maracanaú e conseguiu construir o Instituto São José. Então, Eudásio, isso daí foi uma ideologia formada de 2 professoras que ele comprou e lutou, e não foi só ele só, mas a coletividade do Maracanaú, todo mundo se empenhou. Então, o Instituto das pessoas que lutaram, e ali passaram muitas pessoas que hoje fazem história em Maracanaú, né? Pessoas que estudaram, pessoas que se doaram, renomados aqui em Maracanaú, deixaram sua história escrita no Instituto. A hora, o Tipado passou 17 anos em Maracanaú, chega a hora dele ir embora. Aí vai embora, deixou o Instituto, um prédio. Continua, Instituto São José da Paróquia de Maracanaú, com muita dificuldade. Ninguém pode dizer que não tinha, porque era uma dificuldade grande, sonho de manter. Então, o que foi que aconteceu? Saindo o Frei Celso, chega o Frei Hermano. Quando o Frei Hermano chega, como ele bem dizia sempre, que ele tinha o poder tanto do dinheiro como da família influente, realmente ele tem, né? Ninguém pode negar. Ele conseguiu, com o Estado, você sabe muito bem disso, trazer todos os professores sob convênio do Estado para trabalhar no Instituto. Então, além dele cobrar a mensalidade particular, ele não pagava os professores, que os professores eram pagos pela rede oficial do Estado do Ceará. Até o pessoal dos serviços gerais era pago por ele. Então, o que foi que ele fez? Para ele continuar mantendo tudo isso, ele fez uma associação com as pessoas que trabalhavam junto com eles, e realmente eram esses professores conveniados que trabalhavam aqui, e fez uma associação que tirou o Instituto da paróquia e passou para o Frei Hermano. Então, o prédio do Instituto passou a ser um prédio particular. Passou... Cadê tu, Eudásio? Estou aqui, na faixa, pode falar. Ah, sim. Então, ele passou a ser um prédio particular. E o que me dá mais, o que eu fico pensando é o seguinte, porque
um prédio desse, que poderia ter sido investido em benefício da paróquia, porque se você for hoje a Pacuti, você encontra uma matriz por excelência. Se você for a Pacajus, você encontra. Se você for em Guanacés, bem pequenininho, você encontra. A paróquia daqui, nem a calçada é feita. Caiu o pé de mugubeira, o buraco está lá no mesmo canto. Então, eu acho assim, uma falta assim, de respeito, de zelo, de cuidado, sabe? A questão não questiona aqui se ele vendeu o prédio, se ele não vendeu, como é que é, porque alguém deu essa autoridade para ele fazer. Ele não teria feito isso sem ter essa autoridade para fazer. Porque alguém passou para ele. Quem passou foi um grupo de professores e de funcionários que ele formou uma associação que até, Eudásio, eu digo o seguinte, não foi feito de má fé. Porque nós vimos que quando ele botou os professores pelo Estado, houve uma alavanca muito grande no desenvolvimento da educação dentro do Instituto. Agora, o que eu me questiono é que o prédio da paróquia passou a beneficiar uma pessoa, porque ele alugou o prédio para a prefeitura e nunca pensou, não era para estar dando dinheiro a ninguém, não, mas ele, pronto, se eu me beneficiei do que é da igreja, pelo menos, eu vou ajudar a comprar um terreno para a igreja. Então, o Instituto São José passou a ser uma propriedade que era da igreja, passou a ser uma propriedade particular do Frei Armando. E ele sabe que eu sempre falei para ele, sempre disse, e ele não gosta de mim, porque ele se dana, porque eu sempre disse para ele que isso não era correto, né? Não é correto, que ele pelo menos tivesse visto, e como outras vindas e idas de vigários deveriam ter tido um olhar melhor pela a questão da matriz. A nossa matriz é uma capela da paróquia de Maracanaú. O tamanho da nossa matriz é uma capela. Quer dizer, você vê igrejas evangélicas com prédios absurdos de grande, que pode colocar os seus fiéis lá dentro. Você vê a missa de Natal, a missa de um padre, quando se ordena, é feita no meio da rua, porque a matriz não cabe ninguém. Então, o que me questiona é hoje um prédio desse vendido por R$1.400.000, está brigando pela justiça, na justiça, aonde o direito era para ser doado para a igreja investir nessa matriz. Essa é não estou questionando aqui a ideologia do padre como educador, porque ele, como homem, quando ele veio para cá, a ideologia dele muito grande foi plantada em ajudar os menos favorecidos. É tanto que eu acompanhava ele para onde ele ia, e ele chegou uma vez na Pajuçara e detectou que o povo da Pajuçara, a maioria era analfabeto. Ele pegou aquele povo que sabia ler e escrever todinho e ele fez um projeto. As pessoas ensinar uns aos outros a ler e a escrever. E ele conseguiu, né? Não é porque ele não era vaidoso, nós também não somos. Agora, o que me questiona é eu passar em frente àquela matriz, saber que teve um prédio que poderia ter sido investido em favor da matriz e foi investido em favor de benefícios particulares. Isso aí eu questiono. Eu queria só remontar um pouquinho aqui, voltar um pouquinho no tempo, porque é o seguinte, todos nós que conhecemos o Instituto, que estudamos lá, que trabalhou lá, a gente sabia que era, inclusive, como a senhora colocou muito bem nas nossas conversas antes do programa, que era Instituto São José da Paróquia de Maracanaú. Né? Então, assim, que embora tenha sido idealizado, como a senhora colocou muito bem agora, por as duas professoras, que a senhora falou, mas em termos de fundação, de execução da ideia, ela foi o Padre Ivaldo que encaminhou, não é isso? Assim como vários outros aspectos da questão que nós poderíamos tratar mais na frente. Mas é onde é que eu quero chegar. Se há uma coisa que foi idealizada aqui e foi tratada pelo Padre Ivaldo, e que a ideia, e que, como ficou conhecido, o Instituto São José da Paróquia de Maracanaú, aí passou por esse período todinho de 17 anos do Padre Ivaldo aqui em Maracanaú, e tal, e de lá para cá vieram outros padres. Como foi que saiu do Instituto São José da Paróquia de Maracanaú, e a informação que eu tive
recentemente, inclusive a senhora até me mandou material nesse sentido, é que foi criada uma instituição de mesmo nome do colégio, que é o Instituto São José. Só né? desmembrando da paróquia. Desmembrando E aí, o Frei Armando preside essa instituição. Preside a instituição, é ele que preside. E aí, a pergunta que eu lhe faço é a seguinte. Primeiro, qual a finalidade dessa instituição? E segundo, por que houve esse desvinculamento da paróquia e por que a paróquia e a sede da paróquia tem a dizer sobre isso? É aquela história, Dásio. O Frei Armando, porque é tão triste a gente chegar a bater no ponto desse aí, sabe? Porque a questão de Maracanaú, dele na época, na frente da paróquia, ele viu somente o lado dele, os benefícios que ele ia ter em relação ao prédio da paróquia. Então, se ele tivesse a boa intenção de formar uma associação dessa e passar o prédio para melhorar a questão dos professores, a questão de botar mais gente necessitada para estudar, para ter uma educação de qualidade e continuar sendo patrimônio da paróquia, ele não teria feito essa associação e não teria feito esse desmembramento como ele fez. Então, ele chamou as pessoas que muito conhecidas, pessoas boas, que eu acho que eles não tinham noção da visão do que eles estavam fazendo. Né? Hoje eles estão vendo, porque com pouco tempo, essas mesmas pessoas que assinaram essa associação, ele botou para fora. Né? Então, a gente viu que houve um benefício de um lado e os outros lados foram prejudicados. Então, ele simplesmente se tornou o dono do Instituto São José. Aí, o que acontece? Quando o Vianinha assumiu a prefeitura daqui, eu fui falar com ele. Eu digo, Vianinha, eu estou com toda a documentação e eu vou atrás de tomar esse instituto. Eu vou o prédio do Instituto para a paróquia. Eu estava com tudo na minha mão. Eu tinha do seu Manuel Alexandre documento de doação, eu tinha do seu Euclides, tudo guardado. Aí o que acontece? Quando eu fui fazer isso aí, que já estava tudo pronto, tudo ajeitado, eu vi que o seguinte, não dava certo fazer mais, porque a paróquia iria assumir o Instituto São José, que não podia mais, porque ele já tinha passado para ele. A paróquia, ele ia tirar os professores, ele ia tirar o convênio que era feito com o Instituto e o Estado, porque era o sobrinho dele que tomava conta lá na época. E a paróquia ia fazer o quê? E, além de tudo, ele tinha muitos alunos, todos pagando mensalidade. Você sabe, mensalidade alta. Não era mensalidade baixa, era o instituto, era uma escola particular que os alunos pagavam mensalidade alta. Então, quando o Viana chegou para mim, ele disse, Fátima, não vá não. Não vá não, porque é o seguinte, eu sou o prefeito agora e eu vou fazer do Instituto São José uma escola municipal. Eu fiquei muito alegre, por quê? Porque eu disse assim, não, se ele vai fazer uma escola municipal, pelo menos não vai ficar na mão dele. Mas foi um tiro pela culatra, porque a escola passou a ser municipal, mas o prédio continuou sendo dele, recebendo um aluguel altíssimo. Então, o que eu questiono não é a venda do prédio para a prefeitura, não. Porque se o prédio está à venda, e ali é um local onde se pode investir, fazer uma escola, investir na educação, eu acho que mais do que visto, porque é melhor do que estar na mão de quem está. Agora, o que eu não concordo, que não dá para eu ficar calada, de jeito nenhum, porque eu não fico, é como é que a paróquia, que precisa de ajuda, está o dinheiro preso lá, um dinheiro que é de um prédio que foi feito em benefício dela, e a paróquia, o padre não pode fazer uma calçada, porque não tem condição. Aí o que me dá tristeza, cadê o povo do Maracanaú? Aí eu vejo, Maracanaú não tem zelo pelo que é seu. Você vê, não tem zelo pelo que é seu. O povo do Maracanaú fica apático, não é para ninguém brigar com ninguém, não. Mas uma matriz é o mínimo, meu povo. Pela fé católica que nós temos,
todo o município, em Saboeiro, eu tenho uma colega minha que trabalha lá, ela mandou a foto da matriz de Saboeiro, que é uma cidade pequenininha, faz gosto você ver. E Maracanaú faz vergonha você ver. Eu tenho tristeza, eu não assisto isso ali. Quer dizer, a maioria das pessoas foram batizadas, crismadas, casaram, tem uma vida... Não vê, pois eu vejo, eu olho para aquela torre daquela igreja, eu vejo a hora da torre daquela igreja cair, meu povo. É preciso que se olhe para o céu, sabe? Então eu tenho um filho sacerdote, eu sei o que é o sofrimento do padre para poder comprar até a hóstia para poder alimentar o povo do corpo de Deus. Então, o que me dá revolta hoje é saber que existe um dinheiro de uma compra que foi feita... como é que se diz? Regularmente, porque vai ser em benefício da educação. Isso aí continua com os ideais dessas professoras e desse meu tio, não tem nada a ver. Agora, o que me dói é saber que esse dinheiro pode voltar para a pessoa que se beneficiou a vida toda do Instituto São José da Paróquia de Maracanaú. É isso que eu me questiono. Só para situar os nossos internautas, as pessoas que estão nos acompanhando aqui, sobre essa questão que a senhora está falando, né? O município de Maracanaú, recentemente, ele está em tratativa em 7 prédios de escolas que ele tinha como local. Né? 2 ainda estão tramitando o processo, mas 5 já conseguiu efetivar. Quais são as que estão tramitando? Está em processo de compra pela prefeitura, que é alugado e a prefeitura está comprando, e a partir do momento que se efetivar a compra, ele passa a ser um prédio público, um patrimônio do município, né? Então, a Madre Teresa, segundo o secretário de Educação me informou agora há pouco, o secretário Jorge Valentim, eu conversei com ele agora há pouco, antes de nós entrarmos no ar, e ele me disse o seguinte, que a Madre Teresa está em fase de compra, a Maria José Isidoro está em fase de compra e que foram compradas a Maria Pereira, Paulo Freire, Maria do Socorro Viana, Rodolfo Teófilo e Instituto São José. Sendo que o Instituto São José, no caso, que é o tema do nosso programa de hoje, o 1,4 milhão e pouco, em virtude dessa disputa, dessa peleja que existe entre o Instituto São José, a instituição, que é presidida pelo Frei Hermano Estuda-se, e esse processo que existe em função da paróquia, a prefeitura depositou esse valor em juízo. Até que a justiça decida sobre a questão da real propriedade, se é do Instituto presidido pelo Frei Hermano ou se é da paróquia. Lembrando que eu conversando também com pessoas da prefeitura, e eles disseram que no processo, inclusive, o prédio onde funciona o Instituto São José, a escola, a matrícula desse prédio é em nome desse instituto que foi criado pelo Frei Hermano, que a senhora acabou de relatar aqui, que ele criou com professores do próprio colégio, e em seguida ele se livrou desse corpo gestor e continuou como presidente, e aí não se sabe como é que esse instituto funciona hoje e nem qual é a finalidade social desse instituto. Pronto. Quando eu mandei para ti 2 processos, tenho 2 estatutos. Tem o primeiro estatuto, que é do dia 17 de janeiro de 62, que até a tesoureira é a Leda Cavalcante, Maria Rita Holanda do Vale, o Lemos e o Padre Vale. Essas pessoas foram quem fundou o Instituto São José da Paróquia de Maracanaú. Quando você chega lá na frente, 78, existe um estatuto, quer ver? Você olha lá na página 17, 18 e 19, você vê o estatuto formado por ele, que desmancha todas as cláusulas do outro estatuto. Aí ele foi no Horácio, fez essa associação, essa reunião com esse conselho que ele fundou e fundaram outra ação social dentro do Instituto, tirando o Instituto da paróquia e passando para o Frei Hermano. Então, quando você... Para o Frei Hermano através desse instituto, né? Desse instituto.
Então, eles formaram essa associação e passaram para ele todo o poder e ele passou a ser o dono legal do Instituto São José, tirado da paróquia, não, sem ter mais nada a ver com a paróquia. Então, Agora, pergunta, essa sabe? instituição criada. Me deixa perguntando, porque nós, olha, tanto a Leda Dutra como eu, muita gente nós fomos atrás disso aí, de fazer. Mas só, Eudásio, que naquela época, você sabe muito bem como era o Maracanaú, nós não tínhamos ninguém. Aí o que é que ele dizia? Que a família dele tinha poder e ele tinha dinheiro. E realmente, é como eu botei naquela nota minha, o poder e o dinheiro fala mais alto. Nessa época aí falou mais alto, porque nós não tínhamos ninguém. A gente tinha o que os alunos, a Leda conseguiu. Quando a Leda era diretora de lá, que saiu, o Alain muito bem se lembra disso, a Tereza se lembra disso, a Leda saiu, os alunos saíram tudo atrás dela. Então, aí causou aquela rivalidade entre Instituto São José e Gustavo Barroso, que tinha até nos alunos, até na farda, chegava um perto do outro, era aquela briga maior do mundo, porque ele criou uma grande rivalidade. Entre Eu me lembro desse Fla-Flu aí, Instituto Gustavo. Era. Aí, Acho que foram as primeiras organizações de confronto. Então, tudo isso foi criado. Olha, eu vou lhe contar uma coisa. Eu me lembro que o Instituto São José, ele disse uma vez, ele chegou na porta do Gustavo Barroso e disse, estava eu, Almir, o clube de mães, ele gritou, eu vou fechar essa escola com o Gustavo Barroso. Eu digo, senhor, fecha essa escola aqui quando eu morrer, porque nós vamos trabalhar de graça. Eu trabalhei de graça, o Arnildo trabalhou de graça para não fechar o Gustavo Barroso. E sabe o que eu fiz uma vez? Ele fazia um carnaval grande lá. Você lembra dos carnavais do Instituto? Lembro. Eu me entrei muitas vezes lá, fui lá para perto da banda, peguei um grampo, enfiei no cigarro, pegava no coisa, enfiava e queimei o fuzil do Instituto, levava o povo para o Gustavo Barroso para brincar o carnaval, para a gente ter lucro para poder pagar os professores. Então, nós fizemos de tudo para o Gustavo Barroso não fechar. Porque ele queria também o Gustavo Barroso. E nós não deixamos. O Torcapo saiu, era o Torcapo, acho que o Alain também, a Terezinha aí nesse clube de mães, o Gustavo Barroso não fechou por conta desse clube de mães. Mas ele foi peitar a gente na porta do Gustavo Barroso. Então, eu peço desculpa a ele, se ele estiver vendo, porque eu sempre disse para ele. Uma vez ele me chamou, professor, vem trabalhar comigo. Vou não, professor Hermano, porque na outra encarnação eu era casada com o senhor, e a gente era dois cão brigando dentro de casa. Então, comigo não dá não. Eu quero fazer uma pausazinha aqui para, inclusive, pedir desculpa. Tem muita gente aqui que está nos acompanhando, tá certo? Mas, como eu estou aqui sem meu computador, eu não estou conseguindo ler os comentários. Inclusive, tem pessoas aqui propondo que essa história vire um livro, parabenizando a senhora pela coragem, pela determinação. Então, assim, eu quero pedir desculpa aos nossos amigos que nos acompanham pela internet, porque, como eu estou fazendo do celular, eu estou um pouco distante, a minha vista já não é mais a mesma, eu não estou conseguindo ler os comentários, mas agradeço de já a todos que nos acompanham e fiquem atentos que a gente já tem muito mais aí para Dona Fátima falar, para relatar para a gente. Mas, Dona Fátima, sobre essa questão, a senhora me disse, se puder falar, porque também como tem um processo tramitando, tem coisas que não podem ser faladas, né? Enquanto o processo tramita. Mas se a senhora puder falar, a senhora me disse, numa das nossas conversas, a senhora me disse que tinha recentemente visitado o bispo sobre esse assunto. E que a senhora teria algum informe para dar sobre isso. A senhora tem algum informe, ou pode dar algum informe sobre isso? É o seguinte, eu recebi um telefonema do Padre Sábio. Padre Sábio, minha santinha, vamos arranjar os testemunhos. Mas depois ele me deu uma informação que a igreja, através do arcebispo, a igreja vai resolver esse problema. E até ele disse, é muito melhor, porque eles têm toda a assistência jurídica. E eu disse, bom, Padre Sábio, se o senhor precisar ainda das testemunhas que eu tenho, porque eu tenho a primeira secretária do Instituto São José. A Leda Cavalcante é viva e ela disse, Fátima, na hora que precisar de mim, eu vou. Né?
Então, o Lemos também, tem o Lemos me disse, na hora que você quiser, eu vou. Então, eu estou esperando eles resolverem ir lá me procurar, porque essas testemunhas, que elas foram, tudo escrito, está lá a assinatura delas, está lá tudo bem direitinho, eu tenho. Então, a igreja, eu acho que ela vai se empenhar nesse processo para não deixar que o pior aconteça, que ninguém venha se usufruir de um prédio desse, né? Então, o que eu acho, sabe, Dásio, quando as pessoas me dizem que eu tenho coragem, eu vim de uma família em que as pessoas não toleram a injustiça. Eu acho que a injustiça é o pior mal do ser humano. E a gente não conserta nada com a omissão. Como eu também não conserto nada, gritando, lhe dizendo as coisas, indo, querendo porque querendo. A gente vai ter que mostrar os caminhos. Então, quando eu falo aqui... Pode falar aí que eu estou me ouvindo. Só uma coisa aqui, tá bom? Pode falar que eu estou me ouvindo. Vá. Quando eu falo aqui a questão da nossa matriz, eu estou também pedindo ao poder público que seja sensível a essa pauta, porque isso também retrata o zelo do poder público com o pessoal que frequenta as religiões, tanto evangélica como católica. Como a primeira religião aqui no Maracanaú foi a católica, então seria bom que a gente tivesse uma matriz que realmente seja de acordo com a população de Maracanaú. Você vai ali no Gereissati, faz gosto você ver aquela igreja, rapaz. Aí quando eu chego aqui no Maracanaú, me dá tristeza de eu ver uma missa de Natal é feita na praça. Há uma briga ali, meu amigo. Um tiroteio ali, me diga uma coisa, o que o padre vai fazer? Não fica ninguém. Então, esconder no confessionário. Hã? Esconder no confessionário. Então, nós não temos isso. Então, eu queria também pedir ao poder público, né, que visse esse lado, né, que olhasse com carinho, sabe? Porque o povo do Maracanaú, que esse pessoal, assim, às vezes eu vejo que nós, filhos daqui, eu sempre digo, a gente só ama aquilo que a gente conhece. Você quer o exemplo? O aniversário de Maracanaú, dia 6 de março. Eu sou professora, eu sei como é que funciona. Eu estava nas escolas, eu ia em todas as salas falar sobre o Maracanaú. Eu conhecia. Mas tinha um professor, não sei nem o que eu faço. Eu não sei, porque eu não conheço. Eu juntava as professoras, e eu orientava, eu dava aquela aula, eu conversava. Então, elas começavam a tomar gosto. E a gente fazia um trabalho muito bom. Então, existe isso. Você ama, você zela aquilo que você conhece. Aquilo que você não conhece, você não sabe nem onde foi que veio, como é que você vai tomar conta? Então, o que acontece? Nós, antigos do Maracanaú, nós estamos indo embora. Você está vendo aí que a Covid levou um bocado. Eu estou hoje aqui com Covid. Eu estou fazendo essa live em consideração a você, porque a gente já tinha marcado, eu não queria mais adiar, né? Mas eu digo a você o seguinte, nós precisamos cuidar daquilo que é nosso. Mostrar que nós queremos bem para deixar para nossas gerações. Sabe, nós que estamos nos aposentando, a gente pode ir para a escola fazer contação de histórias sobre Maracanaú. Não tem, Eudás, não existe. Rapaz, Maracanaú tem cada história maravilhosa. Você precisa ver as histórias, rapaz. Desses artesanatos. Aqui sempre quando o menino faz alguma coisa, eu digo, menino, tu parece ser mitoso. O Alan sabe que é seu mitoso. Porque seu mitoso, o Zé Cupira, era uma figura maravilhosa. Né? Tinha a Bernarda, tinha a Nenê Tortinha. Esse pessoal faz parte da vida da gente, precisa ser lembrada. Então, a Maracanaú tem uma história maravilhosa e ninguém sabe. E está se acabando com o tempo. Inclusive, sobre isso, eu vou dizer o seguinte. A gente, inicialmente, a gente tinha marcado que esse programa seria gravado, seria transmitido aqui pelo estúdio com a senhora aqui com a gente, tomando um cafezinho, mas, infelizmente, a senhora testou positivo. Então, a gente transformou o programa que ia ser aqui do estúdio, num bate-papo aqui, a gente transformou numa live. Mas dizer para os internautas que estão nos acompanhando, e para aqueles que verão essa live futuramente, que a gente vai salvar essa live no Instagram da TV
o Allan Kardec vai editar, vai tentar baixar e editar, e a gente vai disponibilizar ela também no Instagram da TV, aliás, no YouTube da TV e na página da TV no Facebook. Então essa live, ela vai ficar gravada para a história, para quem quiser rever esse assunto tão importante que nós estamos aqui discutindo. E por falar em história, eu acabei de receber uma recomendação aqui da Allan Kardec. Recomendação não, é ordem, né? Ele é o dono da TV, ele é quem manda. E aí, antes de eu fazer a merchandising dele aqui, eu vou dizer o seguinte: por que a senhora depois conversar com ele, como ele, historiador, está muito empolgado em escrever livros, agora está escrevendo um livro sobre essa história. E ele me pediu para divulgar aqui o livro dele, né? O livro dele, eu sei que a senhora já adquiriu um exemplar, né? Maravilhoso. Que é a história de Maracanaú, os emancipadores. E aqui ele faz um relato, uma espécie de biografia de todos nós. Da maioria das pessoas que lutaram pelo processo emancipatório de Maracanaú, né? E diga-se de passagem que o último Qualifica usou muita coisa desse livro. Muito desse processo do Qualifica de Maracanaú, ele usou muita coisa já desse livro, né? Então, é isso. Então, eu sugiro à senhora que depois sente com o Allan Kardec para traçar eu quero contar com ele. Escrever uma história sobre esse assunto que nós estamos abordando, porque o Instituto de São José, assim como o Gustavo, o centro, que também foi do Padre Vale, fundado o centro, primeiro centro de Maracanaú, né, foi fundado pelo Padre Vale, isso são histórias que merecem, como a nossa internauta colocou muito bem, merecem ser perpetuadas através de um livro. Né? Então, essa é uma sugestão desse nobre amigo. Mas pode dar seguimento na parte. Pois é. Então, o que eu quero dizer para todas as pessoas, para os professores, para o poder público, para cada um de nós, a gente é querer mais bem a nossa cidade, sabe? Amar mais a nossa cidade. Nós não queremos bem a nossa cidade, sabe? A gente começou quando esses meninos novos aí, nessa emancipação, que eu me lembro que eu era coordenadora do Centro Social Urbano em Maracanaú e o Paulo era vereador daqui. Aí o senhor Antônio Gonçalves mandou me chamar lá na prefeitura, que eu vinha lá do Jardim Iracema, entrou na prefeitura. Ele disse: olha, eu me lembro, vou contar porque ele já morreu, eu posso contar. Minha filha, eu vou lhe dizer uma coisa. Na minha gaveta, no meu birô, tem um documento da emancipação de Maracanaú. Maracanaú já pode ser emancipado. Eu não posso fazer o processo, porque eu sou prefeito de Maranguape, eu vou estar aí em Maranguape. Mas digo, Paulo, que venha buscar, está tudo pronto, vocês agora deu o pontapé inicial. Eu vim e disse para o Paulo. Então, você tem que ver que esses meninos foram muito guerreiros. Quando eles chegaram, começaram a trabalhar, se reuniram primeiro lá na casa do Torcápio, foi a primeira reunião, o Alan sabe disso, se juntou todo mundo, fizeram os trabalhos, correram, o primeiro plebiscito não deu certo, a gente saía abrindo estrada, atirando pé de carnaúba, para que Maracanã... Então, por que nós deixamos de fazer tudo isso? Porque veio a política e separar a imaturidade, separou duas pessoas que poderiam ter se unido e Maracanã hoje seria outra visão, que foi o Paulo, o Júlio, o Almir, essas três lideranças fortes na época, eles não souberam conduzir. Aí pronto, por quê? A imaturidade, eu sempre disse, foi a imaturidade deles que não deixou com que eles seguissem. Aí pronto, brigando eles três que eram liderança, quando briga a cabeça de alguma coisa, de alguma instituição, da sua casa, na nossa casa, na igreja, o resto se acaba. Aí eu trocaria a expressão, a minha opinião pessoal, eu trocaria a expressão imaturidade por controle e poder. Pronto. Individualismo. Você falou o que eu queria dizer. Realmente. Aconteceu isso aí. Né? Então, por exemplo, eu que sempre segui o Paulo, aí a gente sem ter condição, fiquei solta. Eu vou dizer aqui, a primeira pessoa, o primeiro político
que me viu como profissional dentro de Maracanaú, chama-se Roberto Pessoa e Firmo Camussa. Acabou. Porque foi aonde eu tive uma direção de uma escola. Você nunca me conheceu na direção da escola em Maracanaú. Você me conheceu andando a pé, tá? E perguntou, Alain, em cima de um trilho do Novo Maracanaú até o Alto da Mangueira, no sol quente, feito uma doida, andando e voltando 10 horas da noite por cima desse mesmo trilho para poder ir para casa. Mas eu me acostumei tanto com isso. E quando fui trabalhar no Belisário, tinha uma diretora, que não importa o nome, eu não poderia me sentar na mesa dos professores, porque eu não era casada e era uma afronta, era um desrespeito aos outros professores. Eu me sentava lá no chão junto com os alunos na hora do recreio, porque eu não podia me sentar na mesa dos professores. Então, aí chega o Roberto Pessoa, e chegou aí o Firmo Camussa, a quem eu tenho um apreço muito grande, porque foi o primeiro político e a primeira pessoa que me chamou para assumir um cargo que eu assumi no Rui Barbosa, que eu agradeço muito, 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 muito. Né? Então, eu sou filha de Maracanaú. A minha família tem história em Maracanaú. E essa história... É tanto que houve a eleição. Muita gente diz assim, Fátima, tu teve tão pouco voto. Mulher, o pessoal te conhece. Minha filha, eu tenho amigos. Eu não tenho eleitor. Eleitor é diferente de amigo. Eu posso votar em você e não ser sua amiga, meu amigo. Como pode ser minha amiga e não votar? E não votar, né? Então, por exemplo, eu sei no Maracanaú quem tem compromisso com quem. Aí eu vou chegar na casa de uma pessoa que eu sei que a pessoa tem um compromisso e a pessoa tem uns empregos. Com qual autoridade eu ia dizer, vote em mim que eu vou lhe dar isso? Primeiro, eu estaria usando de má fé, porque eu não tinha condição de fazer. Então, os votos que eu tive foram de amigos e da minha família. Aí tu não tem raiva, não? Raiva do povo? Eu não posso ter raiva do povo, não, meu povo. Numa pandemia dessa, onde eu não saio em casa de ninguém, foi mesmo no auge da pandemia, né? Então, o que eu estou dizendo a vocês aqui é que essa nossa conversa, eu acho que tem esclarecido muitas pessoas que não sabiam a história do Instituto, que não sabiam como é que foi, por que eu tenho um apreço muito grande, porque nós estudamos ali eu estudei, depois eu fui professora, e nós tivemos uma história muito boa para contar. E eu acho que você tem, sua mãe, muita gente, e também temos muitas histórias tristes para contar. Eu tenho excelente... Porque se eu for contar a história triste que eu tenho ali dentro, aí vão dizer que eu sou doida. Eu tenho excelente lembrança daquele colégio, né? Tanto da minha época de estudante, quanto também o seguinte, eu estudava de manhã, né? De manhã, e à tarde, a esposa do mestre de linha, que é a pessoa que a minha mãe lavava a roupa para ela antes de trabalhar no Instituto, eu pegava uma caixa de din-din dela e ia para o portão do Instituto vender à tarde para os alunos lá, né? Vender lá no portão do Instituto, no portão do Gustavo, para ganhar um dinheirinho para ajudar minha mãe, para ajudar meu pai, na época, né? Então, assim, são lembranças que a gente tem que não sabe que não é questão de saudosismo, não. Às vezes, por outro, eu me pego pensando naquele período que a gente viveu, né? Então, um prédio desse, quando você vê falando uma história dessa, é como se você fizesse uma retrospectiva da sua vida, né? Então, são histórias muito bonitas, muito interessantes. E sobre essa questão que a senhora colocou da política, eu acho que o nosso país vive esse descalabro, esse desmantelo que vive hoje, exatamente porque falta isso que a senhora tem, que é ética na política, tá? De não confundir a amizade com voto, com o eleitor, de não destratar aquele que, por ser seu amigo, não vota na senhora, porque tem outro compromisso. Eu acho que é esse tipo de ética que a política precisa para poder começar a melhorar esse país que nós vivemos hoje. Inclusive, Gazi, olha, eu vou lhe contar com experiência. Uma senhora mandou me chamar, me pediu para eu ir até a casa dela. Eu fui. Quando eu cheguei lá, o marido com câncer, o pai com hanseníase e o irmão com tuberculose. Eu tinha recebido meu 10º. E eu ajudei na medicação, no que eu pude. Véspera da eleição, ela mandou me chamar. Eu digo, ela vai bem. Eu pensei, ela pediu alguma coisa. Quando eu cheguei lá,
Vou lhe dizer qual foi a palavra que ela me disse. Ô, dona Fátima, eu estou tão triste porque eu não vou votar na senhora. Por que, Sheila? Dona Fátima, eu não vou votar na senhora. Ela me contou. Porque aconteceu isso, eu estou precisando disso, me deram isso. Minha filha, o que eu fiz por você, eu faço por qualquer pessoa. Eu jamais vou fazer um constrangimento a você diante da sua necessidade. E pode contar comigo na hora que você quiser, porque eu ganhei em você uma amiga. Eu achei aquilo tão bonito, sabe, o Dásio? A sinceridade, né? A pessoa mandar me chamar, aquilo ali para mim, eu ganhei a eleição, rapaz. Porque não é todo mundo que tem a lealdade de uma pessoa, não. E eu não tinha amizade com ela, mas ela mandou me chamar e conversou comigo, sabe? Eu achei uma pessoa pobre. Nossa, tem gente que pega de um, pega de outro, no final ninguém sabe quem votou, né? Pois é. Mas ela teve o cuidado de não me magoar. Aquilo para mim valeu tudo, meu amigo. Tudo. Aí eu ganhei a eleição nisso aí. Dona Fátima, está me ouvindo? Tô ouvindo. Dona Fátima, como a gente está num programa, tem muitos jogos na internet, eu queria que a gente resgatasse um pouquinho aqui, aí depois a gente volta para finalizar com essa história do Instituto, mas eu queria que a gente resgatasse um pouquinho aqui da nossa história. Por exemplo, a sua história, o seu grau de parecer com o Padre Ivário, e um pouquinho do trabalho do Padre Ivário nos 17 anos que ele atuou como pároco do Maracanaú. A senhora me relatou que ele foi pároco, ele foi ordenado em 1952, em 1953 ele assumiu a paróquia como primeiro vigário de Maracanaú, ele ficou por 17 anos, né? Depois foi transferido, né? Aí Itapipoca. Foi. E aí a senhora me disse que ele ao final, já no final, ele deixou o sacerdócio, casou. E conta um pouquinho dessa história aí pra gente. Vou começar. Ah. O Dásio é o seguinte, ele era eu era sobrinha que ele era muito apegada a ele, muito. Eu posso dizer que eu fui criada com ele. Eu sempre digo que ele pegou as coisas dele, ele não resolveu direito, foi-se embora e deixou comigo. Porque até a última prestação de um caminhão que ele tinha por aí, ele deixou para eu pagar, só que ele não sabia que ia morrer no mesmo dia, e no outro dia eu tinha que pagar. Ele foi me deixar no meu trabalho. Olha, eu vim deixar aqui para você, que você era doida que eu pagasse esse caminhão, a última prestação você vai pagar amanhã. E ele morreu à noite. Então, o que acontece? Eu aprendi com ele, porque para onde ele ia, ele me levava. Eu tinha 7 anos, para onde ele ia, ele me levava. E eu ia com ele. E eu comecei a ver a forma dele. Ele era uma pessoa muito centrada, ele era altamente carismático, todo mundo queria bem a ele. Ele tinha um bom humor muito grande, quem conhece sabe, cheio de brincadeira, cheio de coisa. Ele gostava muito dos jovens, de criança. Ele ia celebrar a missa, quando passava, às vezes, o pessoal que ia-se embora para o coqueiral, ele estava no altar. Quem é que está passando aí? Ele dizia, fulano tal, traz ele aqui que depois eu vou deixar em casa. Sentava no altar, a pessoa cheia da cachaça, ele sentava lá, terminava, ele ia deixar em casa, para não ir sol. Aí, o que acontece? Ele se dedicou muito à educação, porque a nossa família é uma família de professor. Ele era professor, as minhas tias, as 5 tias que eu tinha de professoras, né? Minhas primas, todo mundo. Então, ele tinha um amor muito grande pela educação e pelos jovens. Ele tinha uma formação que a educação tinha que ser humanizada e crítica. Eu me lembro que uma vez ele sentou comigo e aí me mostrou uma figura de um globo e Nossa Senhora. Ele disse, o que você está vendo aqui? Eu tinha 8 anos por aí. Eu estou vendo a terra. E o que você está vendo aqui em cima dela? Eu disse, Nossa Senhora, o que você diz sobre isso aqui? Eu me lembro que eu disse que Nossa Senhora é a mãe do mundo. Eu disse assim, ele disse a ele, muito bem, você fez certo. Aí começou, quer dizer, ele me induziu a crítica. Ele me induziu a pensar. Muito cedo ele me induziu isso. E ali onde hoje era a casa do seu Macarrão, aí tem a casa paroquial onde o Frei Armando morava, era a casa paroquial. Depois do almoço se juntava muito o pessoal do seu Macarrão, o Júlio César, o Jorge, todo mundo junto, e fazia muito zoado e ele queria dormir. Aí ele dizia, bom, pessoal, é o seguinte,
eu vou botar vocês, ele escondia lá, era um saco com a bola e outro com a boneca. Quem encontrar, menina que encontrar, ganha a boneca. Aí pronto, era confusão, e depois ele juntava à noite, todo mundo botava em cima do caminhão, vinha aqui para esse cemitério, chegava em cima, lá no cemitério, dizia, pronto, o caminhão deu prego. Desce todo mundo para empurrar. O pessoal tinha medo do cemitério, ele saía com o carro, e a gente corria feito uma doida nessa estrada aqui. Então, ele era muito, muito, muito de estar perto da juventude, das pessoas. Mas era político. Era um político muito... Ele era, como é que se diz? Uma pessoa que tinha metas e tinha focos. E ele conhecia as pessoas, ele sabia com quem estava lidando. É tanto que quando ele pegou o Zé Mário Barbosa para ser o deputado estadual do Maranguape, eu estou dizendo, a Tereza conhece, eles andavam de quê? O Zé Mário andava numa bicicleta. Ele disse, você vai ser deputado estadual. Eu nunca me esqueci do Zé Mário. Padre, claro que você vai ser o deputado estadual do Maranguape. Ele fez o primeiro o Zé Mário vereador e depois o Zé Mário passou a deputado estadual. E ele, antes dele morrer, até ele morrer, eu recebia cartão de Natal da Dona Luísa Távora e do Vigílio Távora até o dia dele morrer. Então, ele era muito querido, porque ele sabia cativar as amizades deles. Então, aqui o Maracanã, quando ele chegou, ele foi para o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, era no Rio de Janeiro. Ele foi com o Paulo Sarazate e foi com o Vigílio federalizar esse hospital de Maracanaú, porque não era federalizado. E trouxe os primeiros empregos para distribuir aqui, que o povo não queria, porque era tuberculose. Mas quem quis, hoje é aposentado muito bem. Outra coisa que ele fazia, ele tinha um zelo muito grande pela igreja, né? Tinha um zelo muito grande. É tanto que quando ele saiu para casar, ele chamou minha avó e disse, olha, mãe, eu servi 17 anos muito bem servido à igreja, agora eu vou cuidar da minha vida. É tanto que ele casou, a filha dele, ela é uma das diretoras da SEMAS, aqui no Ceará, né? A Cristiane. Então, ele teve ele marcou a história de Maracanaú, fundou o primeiro centro cívico de Maracanaú. Nesse tempo, ele já tinha essa visão de organização da sociedade. Quando ele celebrava a missa, que ele sabia que tinha uma casa que estava com problema, dali ele saía, ele ia ele ia lá, ele visitava as pessoas e não tinha apego a nada. O que era dele, ele entregava para todo mundo, ajudava, foi diretor do Instituto Carneiro de Mendonça. Você sabe que ele levou a banda de música do Instituto Carneiro de Mendonça para o Rio de Janeiro, num ônibus fretado aqui, que esses pobres, desses menores, quase mortos, tudo de conga. O concurso era para mulher, e ele levou, quando chegou lá, a banda de música ganhou, só não tirou o primeiro lugar, porque o concurso era feminino. Mas foi a segunda melhor banda de música do Brasil, foi aqui do Instituto Carneiro de Mendonça, que ele levou. Então, ele deixou uma história, né? Deixou uma história muito bem escrita. Infelizmente, passou muito tempo abafada. E quem veio resgatar essa história também foi o governo do Firmo, o governo do Roberto Pessoa. Foi quando eles começaram com a avenida, essa avenida... Mas por que uma história tão bonita dessa ficou abafada, dona Fátima? Meu amigo, olha, uma vez me perguntaram isso. E uma vez perguntaram uma pessoa do poder por que faziam isso. A pessoa respondeu que não ia criar cobra para morder ele. Acho que, na certa, seria... A velha missão e a sede do poder. Aí não ia cobrar... Não ia... Pois é. Mas a senhora me disse também que ele faleceu em 1975, né? Foi. E a senhora disse que ele teve um processo de luta pela emancipação. Foi. Então, assim, ele morreu antes da emancipação, que se deu em 83. Qual foi a colaboração e a contribuição dele em relação à emancipação de Maracanaú? Não, você sabe que ele conseguiu emancipar Maracanaú. Em 62, emanciparam os municípios que o golpe de 64 extinguiu tudo. Maracanaú quando foi emancipado por ele nessa época. Aí o regime militar desfez as emancipações do Brasil. O regime militar derrubou.
Entendi. Então, Entendeu? a primeira emancipação Foi de dele. fato do Maracanã foi ele. Foi dele. E seguindo entrou o regime militar, Foi. Aí, né, a ditadura militar, que eles não ditadura. existem mais, a ditadura militar, e desmanchou todo o processo Desmanchou. emancipatório dos municípios, não só de Maracanã, mas de outros municípios Dos outros também. municípios, todos os municípios que foram emancipados nessa época, inclusive Maracanaú, aí acabou. Tá vendo, gente, como é importante? Eu disse a vocês que esse programa de hoje ia ser, para quem gosta de história, para quem não é adepto só de memes, esse programa é extraordinário, porque ele resgata vários aspectos do Maracanã, que até mesmo algumas pessoas antigas de Maracanã desconhecem, né? Que não são muito ligadas à história, mas é muito importante isso. E a senhora disse também que ele trouxe a luz de Paulo Afonso para Maracanã. Foi. A luz de Paulo Afonso chegou primeiro no Instituto Carneiro de Mendonça, porque o governador do Ceará, que era o Vigílio Távora, trouxe primeiro para lá, para beneficiar os menores, né? Trouxe para lá. De lá, ele trouxe para cá. Então, quem trouxe a luz de Paulo Afonso para Maracanaú foi o Zé do Vale. Interessante. Mais alguma história interessante sobre o Padre Vale que a senhora queira falar para a gente? Não, eu quero falar o seguinte, que como eu fui criada nessa religiosidade, fora do fanatismo, porque às vezes, meu Deus, o que foi que fizeram com a minha fé? Porque hoje a fé do povo ou é o extremismo ou é nenhuma. A minha religião, que ele deixou para mim, que eu vi ele praticar, é o amor ao próximo, independente se era negro, pobre, prostituta, bêbado. Para mim, o que vale é o ser humano diante de Deus. Então, isso aí ele deixou, e quem viveu perto dele sabe que essa foi a missão que ele fez em Maracanaú. Olha, Dásio, aqui no Piratininga, aqui perto do Rio, que é atrás do Rio, tinha umas olarias de fazer tijolo, fazer telha. Então, tinha uma parte que era dele. O que ele fazia? No verão, ele fazia um bocado de telha, tijolo, porque ele sabia que numa época dessa, começava a cair a casa do pessoal. Então, ele dava, porque ele mandava fazer as telhas e os tijolos, sem estar precisando de ninguém, ele mesmo dava o povo construir. As primeiras casas construídas aqui no Coqueiral, foi ele que deu. Entendeu? Então, tem uma história, o Circo Operário. Rapaz, o Circo Operário foi ele que fundou. Esse Circo Operário trouxe muito benefício para Maracanã. Eu me lembro que a parte teatral, aqui a gente tinha o Fernúbio, que é tio do Alain, o Fernúbio Barbosa, que é o comissário Barbosa, a Arnilda. Esse pessoal fazia drama. A gente assistia. Dia de sábado, domingo, terminava a missa, a gente ia assistir o teatro. Aqui tinha grupo de teatro, rapaz. Quer dizer, hoje tem uma Secretaria de Cultura, tem um teatro maravilhoso daquele. Cadê os nossos talentos que não são aproveitados dentro das escolas, só que nós temos? E aí, gente, só uma introdução nessa questão que a dona Fátima está colocando aqui. A dona Fátima, ela também tem uma história importante aqui em Maracanaú. Ela é uma pessoa que milita na área social em Maracanaú, é uma pessoa que a contribuição fenomenal dela para a educação. A professora Fátima, ela lecionou no Instituto, no Gustavo, no Carneiro de Mendonça. Ela tem uma história importante, e é interessante depois vocês verem isso aí. Porque ela conta a história do Maracanaú, mas ela também é parte da história. É importante que nós frisemos isso. Ninguém está aqui porque, de graça, ela está aqui, mas ela tem, assim como vários outros maracanauenses que ela já citou aqui inúmeras vezes, cada um tem o seu papel na construção da história do Maracanaú. E aí a gente agradece a dona Fátima por essa maravilhosa oportunidade. Eu que agradeço. De conhecer ainda mais um pouco da história da nossa cidade. E, dona Fátima, a gente já está com quase, você já está, não sei nem o tempo que a gente já está, mas está bem 1 hora já. E aí eu estou vendo a hora no Instagram derrubar a nossa live. A gente finalizar, eu só quero retomar aqui, abordar aqui o aspecto inicial, antes da senhora de passar para a senhora fazer as suas considerações finais. Então, assim, sobre a questão do Instituto, o aspecto que a gente está abordando aqui, a senhora não questiona o fato da prefeitura ter comprado e transformado no a senhora questiona a destinação
Ao o recurso contrário, que seria da paróquia. ele comprou o prédio e, pelo que eu vejo lá, o projeto vai ser uma coisa muito boa para o município. Eu questiono que, diante de uma pessoa que se usufruiu e se deu bem a vida toda, às custas desse prédio, não tem a sensibilidade de pegar um balde de tinta e mandar pintar a igreja. É isso que eu questiono. Provavelmente esse seu questionamento que gerou o processo foi o que fez com que a prefeitura fizesse o depósito em juízo até que a questão seja resolvida, não é isso? Eu sei, eu tenho esse documento, porque quando foi o meu diretor disse, olha, Fábio, foi comprado, mas a prefeitura depositou em juízo. Está lá. Quer dizer, agora aí a igreja vai entrar, a igreja vai resolver, eles resolvem lá, que eu acredito que eles têm condições de reverter isso aí. Vamos aguardar, né? A gente vai aguardar como é que é. Então, gente, olha, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Me desculpem, eu não ter lido o nome de vocês, mas como eu expliquei, a vista não é mais a mesma, eu tenho um celular um pouco distante. Ainda que de óculos, mas não dá para ler. E, dona Fátima, muito obrigado à senhora. E pode ficar à vontade para as suas considerações finais, pode ficar à vontade. O espaço é seu. Dásio, eu só quero agradecer por esse momento. Aqui fica a nossa despedida do Instituto São José, porque eu acho que atingiu muita gente agora. E a senhora disse também, está me cortando e interrompendo, a senhora me disse também que ia fazer um abraço do Instituto. Eu falei, eu quero esse abraço. Pois é, a gente vai fazer isso aí, se Deus quiser, vamos fazer. Então, eu quero agradecer a você por esse momento. Eu quero dizer que é muito bom a gente conhecer a história, é muito bom a gente escutar as pessoas. Assim como eu, tem muitas pessoas no Maracanã que têm muito a contar. Olha, eu vou dizer uma pessoa que eu tinha assim, uma vontade tão grande que ele contasse a história, era o seu Manuel Varela. O Josué aqui no Coqueiral, o Josué tem que ser escutado, o Josué tem muita coisa para contar. Então, tem muitas pessoas que têm uma vontade de mostrar tudo que sabe sobre a nossa cidade. E eu queria... foi uma oportunidade de as pessoas saberem que o Instituto São José foi um ideal coletivo. Quer dizer, teve as professoras, teve o seu Manuel, teve as professoras que trabalharam de graça. Então, foi um coletivo que eu não acho certo apenas uma pessoa vir e tomar posse daquilo que foi criado pelos outros e nem sequer pensar no alvo que foi destinado, que foi a igreja. Mas a justiça vai tomar conta disso aí e vai resolver bem direitinho. Então, eu queria lhe agradecer e queria também dizer para vocês que a Covid ainda está aí. Eu estou com Covid, mas, graças a Deus, eu me vacinei. Eu quero agradecer a Deus todo dia, a ciência, o SUS, as pessoas que trabalharam para descobrir essa vacina. E reze por mim, pela minha família, que nós estamos todos no mesmo time. Foram 4 de uma vez. E que vocês se cuidem, viu? E quem não tomou a terceira dose, vá tomar. E, pelo amor de Deus, vacine logo as crianças, que eu tenho um neto asmático, eu estou doido para ele se vacinar. E eu faço minhas as suas palavras e dizer, gente, que isso não é brincadeira. Realmente nós estamos retomando, ainda que mais fraco, mas está crescendo enormemente os casos de Covid. E aí, diga-se de passagem, está mais fraco, por quê? Porque tem muita gente já vacinada, com 1 dose, com 2 doses. Eu, graças a Deus, e minha esposa, nós tomamos a terceira dose agora, né? Então, assim, em que pese o governo negacionista que nós temos, como nós temos um histórico muito bom de vacinação, a gente já conseguiu avançar. Se não fosse o negacionista do governo federal, provavelmente nós já tivéssemos 100% da nossa população vacinada. Né? Então, vou assumir as palavras da dona Fátima. Se cuidem, se protejam vocês, a sua família e os seus amigos. E vamos lutar para acabar com esse mal, que já vem há 2 anos nos destruindo parte da nossa família, dos nossos amigos. Né? E dizer também que essa live vai estar salva no Instagram, a gente vai salvar, e vamos editar para o Facebook, para o YouTube, vocês podem rever. Agradecer a todos que nos acompanharam, agradecer a dona Fátima enormemente pela atenção que ela nos prestou, e dizer que esse programa foi um oferecimento, um patrocínio da LICE,
onde você se vê livre dos fantasmas. Muito obrigado, Ana Fátima, e muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Até o nosso próximo programa. Muito obrigada. Tchau. Tchau.